Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4 do Evangelho de João. Nós vamos ler do verso 46 até o verso 54. Hoje, como o pastor Ivaldo falou, eu tenho uma missão aqui, falar a respeito de cura física. Pastor, pode falar de cura de alma? Pode falar, vale para cura de alma? Vale, muito embora a gente falou sobre emoções, sobre cura nas emoções. Eu preguei aqui recentemente para falar sobre a cura de Pedro, que foi uma cura na emoção, na alma de Pedro. Hoje o texto ele fala de uma cura física, tá bom? E antes de eu pregar no caso, eu quero orar com você que está sentadinho, mesmo sentadinho, você vai curvar a sua cabeça e vai orar junto comigo, pedindo para que o Espírito Santo de Deus ele traga luz no seu coração. Que a palavra de Deus ela tenha poder sobre você, que ela trate com você, que ela fale com você. Nós viemos aqui, cada um veio de sua casa, do seu lar, e o que nós temos de expectativa quando nós viemos para a igreja? Eu sempre carrego uma expectativa assim: Deus, fala no meu coração, renova a minha alma, renova a minha vida. É aquela canção que a gente canta, entra na minha casa, né, que você canta aqui, edifica a minha casa, muda a minha casa. Então, ore comigo, peça ao Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Eu não tenho pretensão de tomar o lugar de Deus, não sou eu quem faço absolutamente nada. O pastor Ivaldo sempre fala, aqui nada funcionaria se não for o Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, a Tua palavra ela tem poder, a Tua palavra ela é poderosa. Eu quero te pedir nessa hora, nesse instante, que o Teu bom Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele encontre um cantinho em nós, ele ache guarida em nós, porque Senhor Jesus, nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não temos nenhum poder, o Senhor tem poder. Eu ouvi muito bem o que a pastora Kátia dizia no início do culto, quando ela disse que nós não dependemos de terceiros, pastores, algum sacerdote para chegar até Ti. Tu és o Deus que nos deu livre acesso. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora eu tenho acesso ao santíssimo lugar, diante da Tua presença. Mas isso vai depender do nosso coração. Como está a nossa terra? Te peço, prepare o nosso coração. Nós nos abrimos para isso. E que a Tua palavra fale conosco em nome de Jesus. Eu oro te pedindo sobre nós aqui, sobre os meus irmãos que estão em casa, aonde quer que esse vídeo um dia chegue, seja no dia de hoje mesmo, seja daqui a anos, eu não sei, que o Teu bom Espírito que renova, que age, que faz, possa trabalhar. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo achou o texto? Ele diz assim, mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, 2-3 dias de distância de viagem. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, ele procurou Jesus e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Ele disse-lhe, Jesus, se você... ele disse assim, versículo eu perdi aqui, versículo 47, que estava à beira da morte. Jesus disse, na verdade agora, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Olha que Jesus está fazendo uma afirmação. Jesus conhece os nossos corações. Jesus, ele sonda o nosso interior. Eu posso ter um rosto de felicidade e o meu coração estar triste. E ele está vendo. E aí ele disse assim, vocês, se não virem sinais, vocês não crerão. Aí o oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra e partiu. E aí no verso 51 fala que estando ele ainda a caminho, ele não havia chegado em casa, caminho, seus servos vieram ao seu encontro, ou ao encontro dele,
com notícias de que o menino estava vivo. E aí ele perguntou, no verso 52, ele perguntou: a que horas o seu filho tinha melhorado? Eles disseram: a febre o deixou ontem a 13h. E aí, então o pai constatou que fora exatamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Este foi o segundo, João fala, o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. É isso que João diz aqui. Eu coloquei como tema da nossa conversa aqui hoje o espaço entre a oração feita, a oração apresentada a Deus e a resposta divina. Então, entre a oração que você fez aqui, tem um vácuo, até Deus responder. O grande problema é que às vezes Deus não responde do jeito que a gente gostaria que Ele respondesse. O grande problema é que às vezes eu e você, a gente não consegue ter a percepção e a leitura de que Deus respondeu, porque a gente já programou o jeito dele fazer. Só que se existe uma coisa, e eu estava dizendo isso na primeira reunião nossa, se existe uma coisa que a alma humana ela fica inquieta, se tem uma coisa que nos inquieta muito, e principalmente, talvez, eu não sei se eu estaria certo em usar essa expressão, essa palavra aí, principalmente, mas a minha percepção é por conta de nós sermos cristãos, por conta de um dia Jesus ter nos encontrado, porque é isso que aconteceu na prática, Jesus nos encontrou. Tal qual o apóstolo Paulo, apóstolo no caminho de Damasco, ele foi encontrado por Jesus e ele viu aquela luz e a partir dali ele teve um encontro, porque Jesus disse: eu sou a Jesus a quem você persegue. Jesus nos encontrou e a partir dali a gente começa a conviver num ambiente como este, num ambiente da oração, num ambiente da fé, num ambiente onde você convive com pessoas que creem na Bíblia, que leem a Bíblia, alguns além com um olhar extremamente religioso, outros já aprenderam que Jesus ele não está confinado numa religião, mas você encontra pessoas que pensam assim, deste modo, cada um tem um jeito de pensar, mas uma das coisas que nos inquieta, e a alma fica inquieta, é quando nós nos deparamos com a questão da cura física. Eu me lembro de um amigo que eu tinha, não sei nem mais se ele vive hoje, porque faz muitos anos, e ele fazia parte de uma igreja na qual ele não acreditava em cura divina, ele não acreditava, ele achava que as curas eram para o ministério de Jesus, e ele era um tanto radical nesse pensamento, ele achava que era assim, era a verdade que ele tinha, e eu sempre digo isso, eu dizia também no primeiro culto, que você tem percepção de Deus, e Deus, embora Ele seja o único Deus, o Deus único, o mesmo Deus, só que a tua percepção de Deus pode ser a minha percepção pode ser diferente, a tua é uma, a minha é outra, e aí a gente está falando de um Deus, que de repente alguém que está ouvindo está dizendo, parece que são dois deuses, porque a percepção da gente é diferente. Mas eu me lembro que ele disse assim para mim um dia, ele falou: Cássio, eu vou dizer uma coisa, eu sei que você faz parte de uma igreja, que uma das doutrinas, porque ele era um menino estudioso, é que Jesus cura. É um dos pilares da sua doutrina, da igreja que você congrega, que Jesus cura, mas eu quero ver Deus curar aquele cara que tem a mão mirrada, como no passado ele curou, e a mão ficou ali restabelecida. Eu quero ver Deus curar alguma coisa que o médico diagnosticou, que tem um câncer, não, porque é fácil falar que Deus curou uma dorzinha de cabeça, e a pessoa vem e fala isso. Na época eu fiquei pensando, eu falei, poxa, esse cara é um incrédulo,
Esse cara é um incrédulo, ele pode ser tudo menos um cristão crente, ele é um incrédulo. Mas hoje, depois de muitos anos fazendo uma viagem até aqui, de vida, eu fico imaginando que essa é uma inquietação que tinha no coração dele, como tem no nosso coração. Quando você abre o texto de Isaías, no capítulo 53, versículo 4, por exemplo, é um texto que você conhece bem, ele é um texto messiânico do profeta Isaías. Isaías faz uma afirmação, ele fala: certamente, você lê o texto bíblico, certamente, ou seja, não tem dúvida, não tem dois caminhos, não tem duas alternativas. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, todas elas. E aí ele fala assim: e sobre si levou as nossas doenças. Então, quando a gente se depara com um texto assim, e nós quadrangulares, que fazemos parte dessa igreja, você está vendo ali do seu lado esquerdo, aqueles quadros ali, muito embora eles sejam para ornamentar o salão, mas cada um deles tem um significado, e são as nossas doutrinas. O vermelhinho lá atrás no fundo, Jesus salva, que é a cruz vazia, porque Jesus não está mais na cruz, Jesus morreu, e ela é vermelha porque eu fui salvo, e sou salvo pela graça e pelo sangue derramado. O Espírito Santo, que é o batismo do fogo, que é ali a pomba, por isso que ela é amarela. E aí você se depara aqui com o azul. O azul é o cálice do sofrimento, o cálice onde Jesus disse para o Pai: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas Jesus cura. E o último, Jesus voltará, que é a coroa do rei. Mas quando nós olhamos para isso, a gente então encontra o texto de Isaías, o profeta, falando que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores. Aí, se não bastasse, fazemos parte de uma igreja que diz que um dos pilares é Jesus cura. E eu creio nisso. Se não bastasse isso, a gente olha para o texto sagrado, por exemplo, e que a gente começa então a encontrar textos na história de Jesus, no Evangelho, o quanto de cura, o quanto que Ele curou, o quanto que cegos enxergaram, o quantos que paralíticos andaram, quantas pessoas, quantas curas, quantas realizações. João, numa figura de exagero, ele chega a dizer que não existiria na época livros para escrever o que Jesus fez. Se a gente fosse considerar os 3 anos de ministério de Jesus, no mundo, ele diz no mundo dele, é uma figura de exagero, porque talvez daria para escrever, aqui na cabecinha dele, o mundo dele é muito pequeno, era um mundinho. Mas quantas coisas, aí ele fala, tem coisas que eu escrevi aqui, que eu relatei para vocês, e João, ele chama de sinais. Pode perceber, Evangelho de João, ele chama de sinais. No final do texto que eu li, está dizendo que este foi o segundo sinal que Jesus realizou. Jesus curou, teve 7 sinais para demonstrar que ele era Messias. Jesus, ele multiplicou água em vinho, Jesus curou esse cara, Jesus multiplicou pães, Jesus curou o cego de nascença. São 7 sinais, você vai ver em João 7 sinais. Então, Jesus, Ele fez muitas coisas. Agora, quando eu olho para tudo isso, a minha alma se inquieta, porque quantas orações foram feitas aos céus e dirigidas a Deus, querendo cura, desejando cura, ansioso por cura. Quantas orações? Quantos pais que já oraram para seus filhos serem curados? E eles não foram curados, morreram enfermos. Então é no mínimo que a gente fica inquieto. No mínimo que a gente sente é uma não compreensão. Aí você vai dizer, pastor, mas calma aí, poxa, mas o Jesus, ele curou esse menino que você leu no texto, ele morreu depois. Jesus, ele curou outras pessoas, eles morreram depois, é verdade, mas, poxa, diga isso para uma mãe que tem um filho com câncer, para ver se isso resolve e vai pacificar o coração dela. Eu acho que até é injusto demais a gente dizer, não, o teu filho morreu, mas, é normal, é vida, todo mundo morre. Isso é, no mínimo, constrangedor, para não falar que é uma falta de empatia total e completa. Mas por quê? Quando o meu pai ficou doente, eu orei pelo meu pai.
E o meu pai, eu queria que o meu pai fosse curado, mas o meu pai não foi curado. A Rita me fez lembrar do Luiz, no intervalo desse culto. E ela me fez lembrar de um caso, de uma situação que a gente viveu, quando o Luiz ficou doente. Que eu fui na casa da Rita visitá-lo e fui orar por ele, e aí eu não me lembro se eu perguntei para ele, mas ele disse assim que ele queria mais 10 anos para viver, e ele falou assim, eu queria, pastor, mais 10 anos para viver com essa preta aqui. Ele falou assim, acho, né, Rita? E aí ela falou assim, olha como que ele é audacioso, o jeito da Rita que vocês conhecem. Mas eu orei para o Luiz, eu queria que o Luiz fosse curado. A Rita orou para o Luiz. Quantos que oraram para que os filhos fossem curados e vice-versa, e os filhos oraram para os papais? Não houve cura. Então, no mínimo, a gente fica inquieto, e às vezes eu me pego inquieto com isso, pensando nisso. E talvez, como eu disse no início, a percepção, cada um tem a sua percepção, e muito do que nós falamos a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, muitas vezes são percepções nossas, do homem. Por isso que a fala da pastora Kátia me chamou muita atenção. Eu não precisar de alguém para entrar no reino de Deus, de ter acesso a Deus, porque às vezes nós temos percepções, e as nossas percepções nem sempre são corretas acerca de Deus. Mas às vezes eu me pego pensando, e aí eu fiquei pensando o que eu poderia pregar a respeito de cura, porque o fato também é um só, meus irmãos, que a Bíblia fala assim, que aí eu olho para o ministério de Jesus, eu olho para o ministério dos apóstolos, eles também exerceram aquele ministério de cura. A Bíblia fala assim que as pessoas levavam os doentes para que ficassem no caminho, no trajeto dos apóstolos, para que pelo menos a sombra de Pedro pudesse tocá-los para que eles fossem curados, muito embora o texto não diz que a sombra de Pedro curava, mas as pessoas carregavam uma expectativa de que Pedro pudesse curá-los. E aí eu fiquei pensando nesse texto aqui, qual a distância para você de Cafarnaum a Galileia, ou Caná a Cafarnaum? Qual a distância entre a oração que você faz e o vácuo que ficou para Deus responder a oração? Sendo que a resposta nem sempre é do jeito que você gostaria. E aí eu destaquei 4 lições aqui do texto para a gente falar de cura, e a primeira lição aqui que eu vejo, a primeira lição que eu destaquei aqui, sobre este grande poder de Deus, e Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Deus será Deus eternamente, Ele não mudou, Ele não mudou. Aí você fala, pastor, mas você está falando que você é inquieto. Eu sou inquieto porque muitas vezes eu gostaria que alguém a quem eu orei, a quem eu impus as mãos, ele fosse curado. Eu gostaria de repente poder enxugar as lágrimas do rosto de uma mamãe, mas não porque eu estou abraçando ela, que o filho dela está sendo sepultado, não, mas eu queria que a nossa oração pudesse fazer com que ele fosse restaurado, e eu enxugasse as lágrimas dela, mas fosse uma lágrima de alegria, de felicidade, porque Deus ouviu. Mas quando não acontece isso, eu quero dizer para você que o fato de eu ser inquieto não significa que eu não tenha fé, não significa que eu creia em Deus, e não significa que eu pense do fundo da minha alma, e tenho isso bem claro diante de mim, que Deus é Deus, e aquilo que eu canto aqui é verdade e expressão da minha alma. Se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele é Deus. E outra coisa, o melhor Deus fará. Nesse caso específico aqui, eu vejo aqui como primeira lição que o Deus a quem você serve, o Deus a quem eu sirvo, não existe para Ele tempo, e não existe para Ele distância que impeçam o agir dEle e o poder dEle. Deus, Ele age livremente. O texto diz que a cura foi à distância. O texto que nós lemos diz que a cura foi à distância. Quando Jesus ele está em Caná da Galileia, e ali no verso 48 especialmente, quando Jesus fala assim, faz uma afirmação: vocês só vão crer se vocês verem sinais. Porque uma vez pediram para Jesus sinais, dá um sinal. Ele falou, não, nenhum sinal vai ser dado a você, a não ser o sinal do profeta Jonas. Aqui, os estudiosos não têm tanta certeza se Jesus estava dizendo isso para o Pai, ou se Jesus estava dizendo para o grupo de pessoas que estavam ali. Eu gosto mais da segunda opção, porque ali onde Jesus estava tinha multidão de gente, alguns querendo
atingir ali a curiosidade, ver a curiosidade satisfeita, melhor dizendo, porque eles queriam ver Jesus curar. Então, quando o pai, diz o texto aqui no verso de número 47, quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi até Judeia, ele procurou, talvez alguém disse para ele assim: olha, oficial, já que ele tinha um cargo muito importante, na sociedade, Jesus vai estar aqui. E aí juntou um grupo de pessoas para verem Jesus fazer alguma coisa. Olha, venha, traga seu filho, porque Jesus, na verdade, ele transformou água em vinho. E se Jesus transformou água em vinho num casamento, que é um evento comum, é um evento secular, onde casamentos existem o tempo inteiro, todo mundo se casa. Jesus disse: se casam então em casamento. Jesus estava falando, isso é uma realidade. E se Jesus cuidou de coisa ordinária, faltou vinho, ele se preocupou, ele cuidou, ele vai cuidar de você. E aí eles disseram assim: venham até Jesus. E Jesus falou assim: olha, vocês só crerão se vocês virem sinais. Só que aí eu preciso crer numa coisa, você precisa crer numa coisa, porque Jesus, em outras palavras, aqui no verso 50, ele disse assim: eu não vou fazer o que você me pediu do jeito que você me pediu. Foi isso que Jesus disse para ele. Em outras palavras, porque ele disse assim: olha, o oficial disse: vem, antes que o meu filho morra. Aí Jesus respondeu dizendo assim: pode ir, o seu filho continuará vivo. Se a gente for pensar, Jesus estava dizendo para ele realmente isso: eu não vou fazer do jeito que você me pediu, eu vou fazer do jeito que eu quero fazer, porque Deus é livre, Deus não está confinado nas minhas ideias, Deus não está confinado nas minhas percepções, Deus não é o Deus que eu tenho uma percepção a respeito dele, o outro tem uma outra percepção, o outro tem uma percepção diferente. E como eu disse no início, quem está ouvindo fala: pô, tem 3 deuses aí, cada um vê Deus de um jeito. Deus está dizendo: eu faço do meu jeito, eu sou livre para agir. O Espírito age com liberdade, Deus, ele age com liberdade. Ele disse assim: olha, eu não vou fazer do jeito que você me pediu, eu vou fazer do meu jeito. Vá, o teu filho vai continuar vivo. E o que me chama a atenção aqui é a fé desse homem. Eu me lembro sempre de uma outra situação, e eu repeti isso de manhã também, hoje, daquele pai que tem um filho lunático, que ele caía na água, no fogo, no chão, não tinha lugar para cair, e quando Jesus está no monte da transfiguração, os seus discípulos estão com ele, 3 deles, Pedro, Tiago e João. Esse pai vai ao encontro de Jesus, não encontra Jesus, e aí ele encontra só os 9 discípulos. Eles oram e tenta expulsar, e não acontece nada. E aí tem uma grande discussão quando Jesus está chegando, e Jesus fala: ó, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Aquela conversa que você sabe. E aí de repente ele pergunta para o pai o que está acontecendo, o pai narra a história, conta tudo para Jesus, o filho lá no chão, e ele contando para o pai, como para Jesus, o que acontecia com o filho. E aí ele falou assim: você pode? E aí Jesus falou assim: eu posso, tudo é possível aquele que crê. E aquele pai vira e diz assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E aí quando a gente lê o texto, a gente pode falar: poxa, mas que coisa esquisita, mas somos nós somos assim. E eu disse assim que esse pai, ele falou assim: olha, eu vou lá. Talvez ele disse para a esposa assim: esposa, eu vou atrás de Jesus. Você conhece Jesus? Sim, meu amor, eu conheço Jesus. Filhinho, fica aqui, o papai vai. Eu tenho um cargo importante, eu sei que ele não vai falar não para mim. Eu vou atrás dele e vou trazê-lo. O papai vai voltar aqui com Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Só que esse homem, ele me mostra o quanto é importante ter fé, porque se fosse eu, talvez o caminho, eu ia ficar pensando: o que aconteceu? Será que vai acontecer isso? Mas esse cara, ele creu. E aí eu entro na segunda lição. A segunda lição que eu entro é que Deus, ele tem um jeito certo de agir. Deus tem um modo correto de agir. E a resposta de Jesus não foi do jeito que o oficial pensou. Vocês se lembram de Naamã que foi curado de lepra? Naamã foi lá no Rio Jordão,
para ser curado pelo profeta, que a menininha, ela falou, olha, tem se o meu Senhor estivesse em Israel, ele saberia quem é Deus de verdade, o Deus que cura, o Deus que restabelece, o Deus que não tem nenhuma coisa que ele não possa fazer. E aí então ele contou para o rei mandou uma carta para o rei de Israel, dizendo, cura Naamã. E ele falou, olha, tá vendo, ele está querendo arrumar alguma ocasião para me destruir. E aí quando o profeta fica sabendo, ele fala assim, para de frescura, manda esse cara para mim, manda. Joga a bola aqui no peito. Aí o Naamã chegou lá. Lembra disso? Quando o Naamã chegou lá, com a comitiva dele, com aquela pompa toda, já que ele era um general de guerra, cheio de coisas bonitas, aquelas medalhas, só que por dentro ele era leproso, era doente. Porém leproso, a Bíblia fala isso, né? Era tudo aquilo, porém leproso. E aí na hora que ele chega lá para o nosso amigo, o profeta, aí ele fala assim para ele, chegou aí, profeta. Eliseu, chegou aí o cara aí para você curar ele, mandaram você. Ele falou assim, fala para ele tomar banho. Foi essa, a gente lê de uma maneira bem poética, né? O quê? Ele mandou você tomar banho. Não, isso é um absurdo. Eu tomar banho para ser curado? Eu não vou tomar banho. Não, mas tem mais ainda, não são 7 banhos. E aí ele não queria tomar. Sabe por quê? Porque quando nós oramos a Deus, muitas vezes nós determinamos como Deus fará. Porque quando o Naamã fala para os seus trabalhadores, os seus oficiais, ele fala assim, eu que pensei que o profeta sairia da casa dele, ou me receberia em sua casa, e colocaria as mãos sobre a minha cabeça, e faria uma oração, e eu seria curado, e ele me manda tomar banho. Aí eles disseram assim, mas meu senhor, se o profeta tivesse te pedido coisa difícil, você faria, vai lá. E aí ele foi, e ele mergulhou uma vez, ele mergulhou 2 vezes, e nada, mergulhou 3, mergulhou 4, mergulhou 5, mergulhou 6, e mergulhou 7, quando ele saiu a carne dele estava como a pele de uma criança, porque Deus tem o jeito certo de agir. A minha oração não pode significar nunca que eu estou dizendo, Deus, vá para a direita, se Deus está dizendo, eu vou para a esquerda. Não, mas para a esquerda não dá. É Deus quem vai agir. Deus tem um modo certo. E o que me chama a atenção aqui, que ele creu nas palavras de Jesus. Ele creu. Ele pensou que levaria Jesus com ele até a casa dele, mas ele creu. Agora, como que foi a viagem de volta? Eu fico imaginando como foi a viagem de volta desse homem. Se ele for como eu, ou fosse como eu, ou se ele fosse como aquele pai que estava com o filho caindo lá, o lunático, talvez pelo caminho ele ia pensar assim, mas será que vai acontecer mesmo? Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio, mas Senhor, me perdoa a minha incredulidade, porque eu não tenho nenhum celular para ligar para minha esposa, não existia celular, não tem como, não tem mensagem, não tem pombo que vai e volta tão rápido, não tem jeito. O que tem ali agora seria um caminhar de um pai que tem um filho à beira da morte, que recebeu de Deus o Jesus, o Deus encarnado, o Messias, o Todo-Poderoso, que recebeu uma mensagem dele dizendo, vá, porque o teu filho vai continuar vivo, eu não vou fazer do jeito que você me pediu, porque eu não estou aqui para fazer do jeito que você quer, mas eu vou fazer do jeito que eu quero fazer, porque eu sou o Deus que comando tudo, e vai lá que o teu filho vai estar vivo. Aí ele foi indo pelo meio do caminho, ele creu, mas talvez isso não aconteceu. Eu sempre brinco aqui na igreja, que quem manda são as mulheres, a gente até acha que manda, né? Tem grossa a voz, mas quem são as mulheres que mandam. Que nem eu já contei a história da minha primeira gatinha, que lá em casa tem 2. A Valéria achou uma gatinha que entrou por baixo do portão. Ela era pequenininha. Hoje ela me avançou, a gatinha. Eu falei, olha, tá brava comigo hoje. Ela é chata, ela é muito mal-humorada, essa gatinha. A outra não, a outra você pode virar ela do avesso que ela não faz nada, mas essa você tem que tomar cuidado, ela é muito mal-humorada. Mas eu me lembro que a Valéria chegou e falou assim,
trouxe um gatinho. Eu falei para você que eu não queria mais animal aqui nessa casa, que morreu os dois, não quero mais. Falei daquele jeito, mandão. Falei. E aí a gatinha ficou, não, bem, mas eu vou mandar ela lá pro lugar, lá pro veterinário que eles têm lá, e eles vão arrumar um dono. E ficou uma semana e foi embora a gatinha. Eu falei, graças a Deus. Aí levou embora a gatinha. Passou uma semana, ela me liga, eu trabalhava na empresa ainda bem. Foi. A gatinha voltou. O quê? A gatinha voltou, eu falei para você que eu não queria. Aquela coisa de que a gente que manda, sabe, né? Você sabe, né, homem, que eu estou falando. Aí chegou em casa, quando eu vi a gatinha, irmãos, eu me apaixonei pela gatinha. Ela estava doentinha. Ela estava gripadinha, ela ficava espirrando, e a Valéria cuidando da gatinha. Já que a gente está falando de cura aqui, né, e dando remédio para a gatinha. Aí a gatinha se curou. Aí ela falou assim para mim, bem, eu vou levar a gatinha para o veterinário para arrumar. Não. Aí eu falei com autoridade, você não vai mais levar. Agora a gatinha vai ficar aqui. Ou seja, a mulherada enrola a gente, né? Elas enrolam a gente, né? E agora, se não bastasse uma gatinha, tem mais duas. Tem duas lá e mais uma cachorrinha lá. Agora, gente, talvez ele chegasse lá na casa dele e ele pensasse, agora, o que eu vou dizer para minha esposa? Poxa, você é um oficial do rei. Você seria hoje um ministro, como se fosse um ministro aí, bem conhecido do Brasil, de uma república qualquer, e você volta sem. Mas a Bíblia fala que ele acreditou. E ele veio. E aí eu entro na terceira lição, que hoje, excepcionalmente, não é a última, tem mais uma. Eu entro na terceira lição, que é necessário, e presta atenção nessa lição, é necessário que eu e você, a gente aprenda a caminhar com fé, mesmo quando a gente tem a percepção de que nós estamos sozinhos. Eu preciso caminhar pela fé. Eu ilustro essa minha fala lembrando de um salmo que você conhece muito bem, o verso 1, pelo menos você conhece, quando o salmista fala, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. No versículo 4 ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E olha o que ele diz, porque tu, Senhor, está comigo, o Senhor está comigo. Aí eu te pergunto, quantas orações sem respostas? Ou pelo menos a resposta que não foi a resposta que eu imaginava. Quantas orações? E quando nós oramos e nós não temos a resposta de Deus, do jeito que nós gostaríamos, a sensação é de solidão. A sensação é de abandono. A sensação é de dúvida, a sensação é de medo. Mas quantas vezes, em nossa percepção, nós achávamos que nós estávamos sozinhos? Quantas vezes? Talvez você possa dizer aqui, se eu colocasse o microfone para você e dissesse, diga para mim, quantas vezes você teve essa sensação? Você diria, pastor, eu pedi para ele vir com a gente, venha comigo, eu pensei que ele me acompanharia na viagem. Quantas vezes eu penso que eu estou sozinho? Mas deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Ainda que você ache que você está sozinho, ou ainda que você realmente esteja sozinho, distante de Jesus, e agora eu estou dando um exemplo fisicamente, como aconteceu com os apóstolos, com os discípulos, que estavam em alto mar, e de repente Jesus orando no monte, Jesus viu eles em dificuldades, remando, porque o mar estava empolando, o mar estava ficando revolto. O Jesus a quem nós cremos, é o Jesus que anda sobre as águas. É o Jesus que vem nos socorrer andando sobre as águas. É o Jesus que nem tempo, nada, nem distância, nem força da natureza pode conter o nosso Jesus. Portanto, ainda que você ache que você está sozinho na sua dor, na sua doença, na sua enfermidade, quando dói aqui, dói acolá, eu quero dizer para você, Jesus, Ele está com você e Ele cuida de você. Talvez a sensação deste homem aqui, muito embora a Bíblia não descreva, mas eu concordaria com ele se ele ficasse pensando, poxa, mas será que eu vou chegar em casa e meu filho vai estar curado? Como caminhar sozinho quando a gente não vê a solução do problema? Como caminhar sozinho? E eu entro
na última lição, que é a quarta. A última lição é que Deus, o meu Deus e o teu Deus, é o Deus cuja presença e poder sempre, olha o que eu estou falando para você, sempre caminharão adiante de nós, na nossa frente. O poder de Deus vai na minha frente, o poder de Deus vai na sua frente. O mar se abriu, mas Deus estava abrindo o mar na frente para Moisés passar. Essa é a minha certeza. Deus sempre chegará antes de nós. O texto, ele diz assim, o texto aqui que ele pediu, né, o oficial pediu para o Senhor no verso 49, vem Jesus, vem Senhor, porque o meu filho morrerá. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou nas palavras de Jesus e partiu. O verso 51, estando ele ainda a caminho, ele está caminhando, e aí quando ele está a caminho, os amigos, os oficiais, os funcionários, os colegas dele, eles vão até o encontro desse homem, e com certeza eles foram até o encontro desse homem, para dizer para ele assim, olha, a oração que você fez lá atrás, esse vácuo que ficou, quando você esteve lá em Caná, a distância de Caná, Cafarnaum, você pediu, Jesus não está com você, não precisa nem vir, porque agora o teu filho está curado. Eles foram para celebrar, e quando ele chegou e perguntou do menino, ele disse assim, o teu filho continua vivo, porque Deus foi à frente, Deus foi na frente, porque Ele tem todo o poder de Deus foi na frente. E aí diz o texto sagrado aqui, que embora ele não soubesse, Jesus chegou na frente, diz o verso aqui, agora o verso de número 51 que eu li, o 52, quando perguntou aos seus amigos, perguntou as palavras, perguntou para eles que hora, ele falou assim, ó, que hora que o seu filho tinha melhorado, é isso que diz João, e eles disseram, a febre o deixou ontem a 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. O Deus que eu creio é o Deus que não está confinado nas minhas percepções, nas minhas ideias, na minha versão divina, na minha cabeça. O Deus que eu creio é o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Deus que eu creio é o Deus que uma mulher hemorrágica, que não pode tocar em ninguém, ela chega e ela toca e diz assim, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela vai, se esbarrando em todo mundo, sem que soubessem que ela estava doente e deixando todo mundo imundo. E ela toca em Jesus, e quando ela toca em Jesus, Jesus para. E diz assim, alguém me tocou, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, alguém me tocou. E aí eles disseram assim, cara, Jesus está pirando, porque Jesus, todo mundo te toca, você é uma celebridade, onde você está tem gente, todo mundo quer botar a mão em você. Mas ele disse assim, não, o toque aqui não foi um toque qualquer, não foi um toque de curiosidade, não foi um toque de esbarrão, não, foi um toque de fé, porque quando alguém me tocou, eu senti que de mim saiu virtude. Esse é o Deus da cura que eu creio, mas esse Deus que eu creio, que é o Deus do toque, não é o Deus confinado no toque, não é o Deus confinado na oração que eu tenho que estar presente, é o Deus todo-poderoso que olha para um pai que tem o filho morrendo e diz assim, não irei com você, não farei do jeito que você deseja, mas eu vou dizer para você, vá para casa e vá em paz, porque o teu filho continuará vivo, louvado seja o nome de Jesus. Esse é o Deus que eu creio. E eu concluo a minha fala, eu concluo a minha conversa com vocês aqui, dizendo que a minha inquietação inicial do culto, da minha fala, não significa nem de longe falta de fé, porque eu creio no Deus a quem eu sirvo, que Ele é poderoso
para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu percebo, daquilo que eu imagino, porque esse pai, ele disse para a mamãe: mãe, esposa, eu vou e trago Jesus, vai meu marido, traga ele sim, nosso filho está morrendo, filhinho, o papai vai e volta com Jesus. Só que Jesus não voltou com ele. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu pensamos. Eu termino com uma história verídica. A Ana Paula foi uma moça que eu conheci, sobrinha da irmã Quitéria, que o Senhor já recolheu também, a mãe do Juan, do Adriano, que está aqui com a gente. E nós um dia na casa dessa menina orando, essa menina com câncer, doente, próximo da sua morte, e nós orando por ela. E eu me lembro que o dia que eu fui orar por ela, um dos dias era dia de levar a ceia do Senhor para ela, era a primeira ceia dela. E ela disse assim para mim, quando ela tomou a ceia, ela falou: ai pastor, que coisa linda, eu nunca mais vou deixar de tomar a ceia, essa é a primeira de tantas ceias que eu vou tomar. Só que essa menina, ela foi entrando num processo delicado de piora, ela caiu no hospital e não falava mais, e eu fui com a minha esposa orar por ela no hospital, a última vez que eu a vi, ainda com vida. E quando eu entrei no quarto com a minha esposa, eu falei: oi Ana, é o pastor. Ela se movimentou porque ela me ouviu, e eu fiz uma oração por ela. E quando eu saí do hospital, que eu desci na recepção do hospital com a minha esposa, eu disse: poxa, mas eu tinha uma expectativa de que ela fosse ficar bem. Ela falou que ela ia tomar Santa Ceia, será que o Senhor vai recolher? Alguns dias se passaram e ela foi recolhida, e aquilo ficou no meu coração: Senhor, mas o Senhor, ela queria tanto. E aí um dia, eu me lembro, numa noite, para ser mais exato, numa noite onde que eu estava em oração, o Senhor Jesus falou no meu coração, o Espírito Santo falou no meu coração claramente, quando eu lembrei da Ana Paula. Ele falou assim: mas quem falou para você que ela não vai mais tomar Santa Ceia? Ela vai estar ceando comigo no reino eterno agora, ela vai estar reinando comigo para sempre, ceando comigo para sempre, porque Deus não faz do meu jeito, Deus faz do jeito dele, e o jeito dele sempre é melhor, em nome de Jesus.